Meus amigos, o que seria de nós, simples cangacerólogos, caso não tivesse existido o personagem Benjamin Abraão Calilboto, né? Que, como todos sabem, foi o grande responsável pelas fotografias, por várias fotografias do bando de Lampião, pela única filmagem existente de Lampião e seu bando, filmado entre os anos de 36 e 37, lembrando que Benjamin Abraão esteve com o bando de Lampião em 3 ocasiões, em 1935, 1936 e 1937. Um personagem fantástico que eu vou tentar falar um pouco a respeito dele no vídeo que vocês assistirão a seguir. Cangaçologia. Meus amigos, minhas amigas, cangacerólogos e cangaceirólogas desse meu imenso Brasil, sejam todos bem-vindos ao canal Cangaçologia. O que falar desse personagem chamado Benjamin Abraão? Qual a importância dele no contexto histórico? É impossível falar sobre o cangaço lampiônico, falar sobre Lampião, sobre o bando de Lampião na segunda fase do seu cangaço, sem citar esse personagem, sem citar Benjamin Abraão Calilboto, um sírio-libanês que veio fugir da guerra para o Brasil e passou a ser mascate, viajante. Em determinado momento, esse cidadão chegou ao Juazeiro do Norte e lá conhece o padre Cícero e, através dos contatos com o velho padre, passa a ser uma espécie de ajudante de ordens do padre. E a partir de então ele começa a auxiliar o padre, é uma espécie de braço direito do padre Cícero. E em um determinado momento da história, em 1926, em março de 1926, quando Lampião chega ao Juazeiro para se incorporar aos batalhões patrióticos, Benjamin Abraão tem o primeiro contato com Lampião. Então Benjamin Abraão ciceroneia Lampião em Juazeiro, dá um apoio, conhece Lampião, e Lampião, após segue sua caminhada para combater a coluna Prestes, que era o objetivo do batalhão patriótico. Depois Lampião, ao chegar no estado de Pernambuco e os antigos inimigos não reconhecer a sua patente de capitão do batalhão patriótico, retorna para o Juazeiro para falar com o padre Cícero. Porém, o padre Cícero não recebe mais Lampião. E Lampião resolve retornar para o cangaço, para o velho banditismo, e Lampião retorna para o sertão, para a Caatinga, dessa vez fortemente armado, municiado, com armas novas, os novos fuzis, os mosquetões foram incorporados ao bando, as velhas carabinas Winchester foram substituídas pelos fuzis, e assim Lampião continua a sua trajetória dentro do cangaço. Pois bem, e onde eu quero chegar? Então Benjamin Abraão, em 1935, 1934, padre Cícero morre, falece, e Benjamin Abraão perde o seu, como posso falar, o seu sustento, perde a sua força dentro do Juazeiro. Então Benjamin traça um plano de filmar e fotografar Lampião. E para isso segue até Fortaleza, onde fala com Ademar de Albuquerque, dono da Aba Filmes, e faz um consórcio com Ademar para filmar e fotografar o bando de Lampião. Porém, como nós sabemos, até para a polícia achar Lampião dentro da Caatinga, em meio do sertão do Nordeste, era um fato quase impossível, né? Muito difícil. As polícias andavam meses a fio, anos, e não conseguiam localizar Lampião, porque Lampião tinha uma rede imensa de coiteiros, de coronéis, de fazendeiros. Então o bando geralmente se escondia na fazenda de algum coronel, de algum fazendeiro, algum potentado das várias regiões. Então a polícia dificilmente chegava até o bando de Lampião, que era muito bem escondido. Pois bem, então a partir desse ano de 1935, Benjamin Abraão começa a tentar localizar Lampião e seu bando. E, em determinado momento, através de sua influência com alguns coronéis, Benjamin Abraão chega até o bando de Lampião. E lá, mantendo contato com o rei do cangaço, ele consegue fotografar e filmar o bando.
pela primeira vez no ano de 1935, depois novamente em 1936 e depois em 1937. E Benjamin Abraão ele conseguiu uma façanha que nenhum outro conseguiu na história. Salvo algumas fotos, algumas fotografias isoladas, como foi o caso das fotos tiradas da fazenda Jaramataia, na região de Gararu, no estado de Sergipe. A fazenda lá, Jaramataia, que era de propriedade de Eronísio Ferreira de Carvalho, filho do coronel Antônio Cacheiro. Então teve algumas fotos na Bahia, na região de Ribeira do Pombal, que Alcides Fraga registrou fotografia de Lampião, no Juazeiro. Então teve várias fotografias, mas as mais importantes e de maior qualidade, e a única filmagem de Lampião e seu bando aconteceu por conta da ousadia de Benjamin Abraão, que tentou, foi em busca e localizou o bando Lampião e conseguiu convencer o rei do cangaço a fornecer a sua imagem para suas lentes. Pois bem, então, para resumir a história, as fotografias e as filmagens de Benjamin, que eram muitas horas de gravações, foram apreendidas pelo governo Getúlio Vargas, através do seu órgão, o DIP, que era o órgão de imprensa e propaganda do governo Getúlio Vargas. E por lá, essas filmagens, as fotos, ficaram perdidas, guardadas nos arquivos do governo Getúlio Vargas. E passados os anos, uma boa parte, uma pequena parte daquilo que foi produzido por Benjamin Abraão foi recuperado, E é o que nós conhecemos hoje. Então, se nós conhecemos um pouco a respeito do bando Lampião e de personagens, de cangaceiros, cangaceiras, de personagens ligados à história do cangaço, nós devemos isso a Benjamin Abraão Caliboto. Mas esse foi apenas um resumo da biografia desse personagem, desse incrível personagem da nossa história, o Benjamin Abraão. E, na verdade, a finalidade desse vídeo, desse documentário, é falar a respeito da morte de Benjamin. Uma morte que até hoje é cercada de mistérios, mentiras, e um pouco a versão apresentada é um pouco duvidosa. A versão oficial fala-se de uma traição que Benjamin estaria cometendo com um deficiente chamado Zé de Rita, na localidade chamada Itaíba, aliás, Pau-Ferro, que hoje é a atual cidade pernambucana de Itaíba. Então Benjamin Abraão estaria tendo um caso com a esposa desse deficiente, que por sua vez planejou uma vingança e matou Benjamin Abraão com 42 facadas, possivelmente auxiliado por outras pessoas. E esse deficiente, o Zé de Rita, ele assumiu a autoria do assassinato de Benjamin Abraão. Mas para especialistas, para curiosos, estudiosos do assunto, seria pouco provável que um deficiente conseguiria sozinho assassinar Benjamin Abraão, que era um homem grande, um homem forte, apesar de que, segundo consta na história, estaria embriagado, tinha bebido antes e estaria retornando para a pensão onde morava, quando foi puxado para dentro de uma casa e assassinado. Nesse momento, falta energia na localidade Pau-Ferro e Benjamin Abraão é assassinado. Quando retorna a energia, o deficiente Zé de Rita estava ao lado do cadáver de Benjamin Abraão. Então é uma história assim que poucas pessoas acreditam, até por conta da ligação, das ameaças que Benjamin estaria fazendo a fazendeiros, a coronéis. Segundo consta, estaria extorquindo esses poderosos da região ali. Então ele colocou a sua vida em risco. Então ficou essa margem de dúvida na história, e que dificilmente, eu falo, seria impossível hoje chegar a um veredito, a um consenso a respeito da morte desse personagem. Fato é que Benjamin Abraão morreu em abril, foi assassinado em abril de 1938 na localidade Pau-Ferro, que é a atual cidade pernambucana de Itaíba. Um grande personagem da nossa história, da história cangaceira nordestina, e a ele devemos grande parte daquilo que hoje conhecemos a respeito da história do cangaço lampiônico. Então é isso, aqui finalizo mais uma vez, agradecendo a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pela participação. Continue seguindo os nossos trabalhos, curtam, compartilhem, colaborem para nós levarmos cada vez mais longe a história cangaceira e nordestina. E aqui deixo o meu abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se o velho lá de cima assim permitir. Um abraço a todos.